Só pessoal, bem-vindos ao meu canal, estamos aqui de volta com o selênio e depois de nós termos falado no primeiro vídeo sobre um pouco da história da descoberta do selênio, as suas características físicas, os seus isótopos, a sua ocorrência e a sua produção, hoje nós vamos falar um pouco sobre a química desse elemento. Bom, quimicamente até que o selênio é um elemento bastante reativo, ele se combina com a maioria dos elementos da tabela periódica, mas ele se combina com esses elementos com menos facilidade do que o enxofre. Os compostos mais estáveis do selênio são os selenetos, em que o selênio adota o estado de oxidação -2, e os compostos do selênio com os elementos mais eletronegativos que o próprio selênio, em que o selênio adota os estados de oxidação +2, +4 e mais raramente +6. Em comparação com o enxofre, o selênio tem uma baixa tendência a formar ligações múltiplas e por isso muitos dos seus compostos análogos do enxofre são instáveis ou apresentam uma grande tendência à polimerização. E um exemplo clássico é o dióxido de enxofre e o dióxido de selênio. O dióxido de enxofre é um gás, é uma molécula angulada com as ligações duplas entre o enxofre e o oxigênio. Já o dióxido de selênio é um polímero, ou seja, menos tendência a formar ligações múltiplas, aumenta essa tendência a polimerizar. Outra propriedade que diferencia o enxofre do selênio é que o selênio é muito mais difícil de ser oxidado até o estado de oxidação +6. O enxofre, rapidamente você ali consegue a oxidação dele até o +6, porém o selênio é bem mais difícil. E além disso, em complexos, o enxofre só serve como ligante, enquanto que o selênio, mesmo que raramente, também pode servir como metal central. Então, o selênio é um elemento também muito flexível. E depois dessa breve introdução, agora nós vamos olhar o que o selênio faz quimicamente. Se vocês olharam meu vídeo sobre o telúrio, vocês sabem que aquele elemento forma cátions poliatômicos da forma TeXN+. E o selênio não é diferente. No caso do selênio, os cátions poliatômicos são normalmente da forma SeX2+, e eles são preparados em meios não aquosos com a ajuda de ácidos fortes, como por exemplo do ácido fluorosulfúrico. Esses cátions poliatômicos do selênio, eles têm cores que variam bastante e também uma grande diversidade estrutural. Como exemplos aqui, eu selecionei o Se42+, que é um cátion quadrado planar e amarelo, e o Se82+, que é um cátion que tem a cor verde, e essa estrutura que eu vou colocar para vocês aqui uma imagem. Também existem cátions poliatômicos que contêm tanto o selênio quanto o telúrio. E além disso, o selênio também forma ânions poliatômicos que são da forma SeX2-. Assim como os policátions, os poliânions apresentam uma grande diversidade estrutural e cores diversas, mas eles são formados em condições mais redutivas. Um exemplo seria o Se42-, que tem uma estrutura similar à do peróxido de hidrogênio. E tanto os policátions quanto os poliânions do selênio são normalmente estudados através da espectroscopia NMR do selênio 77, que é muito bom para esses estudos, e também, é claro, por raio-x, mas aí você tem que achar um contra-íon adequado para poder cristalizar essas espécies, que normalmente não é uma tarefa fácil. Agora vamos passar para os compostos do selênio e, como eu já mencionei antes, o selênio se combina com a maioria dos elementos da tabela periódica. Talvez a classe mais comum de compostos do selênio seja a classe dos selenetos, que são formados então a partir da combinação do selênio com metais ou a partir da combinação do selênio com não metais mais eletropositivos do que o próprio selênio. Os selenetos formados com metais alcalinos ou com metais alcalinos terrosos normalmente são mais iônicos, eles são sais incolores, solúveis em água. Já os selenetos formados com metais de transição tendem a ser mais covalentes e por voltas eles também são considerados ligas metálicas. A síntese desses selenetos normalmente é feita através da reação direta entre o selênio e o segundo elemento, porém mais detalhes sobre esses selenetos você encontra nos vídeos sobre os outros elementos em questão e não aqui no vídeo do selênio.
Um dos compostos mais famosos do selênio é o seleneto de hidrogênio, H2SE, que é um análogo mais pesado da água e do sulfeto de hidrogênio. O seleneto de hidrogênio é um gás tóxico, muito tóxico, incolor, e também ele é um gás com um cheiro terrível, né, assim como o sulfeto de hidrogênio. O seleneto de hidrogênio ele pode ser feito de diversas maneiras, mas uma das maneiras mais conhecidas é através da ação de um ácido diluído no seleneto de ferro, mas ele também pode ser feito através da reação direta entre o hidrogênio e o selênio a mais de 300 graus Celsius. Os aletos do selênio apresentam uma boa variedade estrutural e eles ocorrem principalmente com o selênio no estado de oxidação +1, +2 e +4. Os iodetos são muito instáveis, assim como os fluoretos nos estados de oxidação +1 e +2. No estado de oxidação +6, o único aleto do selênio que é conhecido é o SeF6, que é um análogo mais pesado do SF6, ou seja, é um gás incolor de geometria octaédrica que é bastante inerte. É claro que o SF6 é mais inerte do que o SeF6, mas o SeF6 ainda assim é surpreendentemente inerte. Outros exemplos que eu queria citar aqui são o SeF4 e o Se2Cl2. E nem preciso mencionar aqui que esses compostos são muito mais reativos do que o SeF6 e que assim, é muito fácil hidrolisar esses compostos. O SeF4 é um líquido incolor em temperatura ambiente e a sua estrutura molecular ela tem a forma de um T distorcido. Ele também cristaliza assim, só que devido a interações intermoleculares, a estrutura do SeF4, que se torna uma estrutura em camadas, ela cria um ambiente pseudo-octaédrico e, claro, octaédrico distorcido porque o T original já era distorcido. Já o Se2Cl2 é um líquido de cor amarela escura que apresenta uma estrutura similar à do peróxido de hidrogênio e também, é claro, uma estrutura similar ao seu análogo mais leve, o S2Cl2. Também existem aletos mistos do selênio, espécies catiônicas que são subaletos, né, por exemplo, o Se9Cl+. Existem complexos dos aletos do selênio, como por exemplo os complexos da forma SeX62-, em que o X é o cloro, o bromo ou o iodo, além, é claro, dos oxoaletos do selênio, que são super reativos. Por exemplo, aqui o SeOF2 ataca o vidro, então é uma coisa violenta mesmo, e vocês veem que tem uma grande diversidade aqui na química do selênio, que não dá para abordar tudo realmente. Bom, os óxidos do selênio. O monóxido de selênio ainda não foi isolado, porém o dióxido de selênio, SeO2, é o óxido mais comum do selênio. Se trata de um sólido branco que é facilmente dissolvido em água e quando ele é dissolvido em água, ele forma soluções do ácido selenioso, H2SeO3. A sua estrutura é polimérica e ela consiste em um zigue-zague entre átomos de selênio, oxigênio, sendo que cada selênio é ligado a um terceiro oxigênio, que no caso é terminal. Um dos usos bastante conhecidos do dióxido de selênio é como agente oxidante na química orgânica, principalmente nas chamadas oxidações de Rayleigh, só que os químicos tendem a evitar esse tipo de reação com o dióxido de selênio, porque normalmente elas resultam em um cheiro muito horrível no laboratório, então é só uma coisa assim de último caso que você vai usar o dióxido de selênio para uma oxidação. Também existe o trióxido de selênio, que também é um sólido branco, e ele é termodinamicamente instável em relação ao dióxido de selênio, e por isso ele normalmente não é produzido a partir do dióxido de selênio, e sim, ele habitualmente é produzido a partir da reação entre o trióxido de enxofre e o selenato de potássio. A sua estrutura, no estado sólido, consiste em unidades tetraméricas, que são da composição Se4O12, e essas unidades formam então anéis de 8 membros. Na fase gasosa também ocorrem unidades monoméricas do trióxido de selênio, que tem então uma geometria trigonal planar. Antes eu já mencionei o ácido selenioso, H2SeO3, mas é claro que o selênio também tem outros oxoácidos, o mais conhecido dos quais é o ácido selênico, H2SeO4, que é bastante parecido com o ácido sulfúrico. O ácido selênico, portanto, é um ácido forte,
e ele também é um forte agente oxidante, na verdade, muito mais forte do que o ácido sulfúrico. O ácido selênico pode ser formado, por exemplo, a partir da reação, da oxidação do ácido selenioso com o ácido clórico ou com o permanganato de potássio. Na sua forma anidra, o ácido selênico é um líquido viscoso, mas ele também forma vários hidratos, assim como o ácido sulfúrico. E diferentemente do ácido sulfúrico, o ácido selênico dissolve vários metais nobres, por exemplo, o ouro. E se você dissolve o ouro com ácido selênico, você obtém o selenato de ouro, com ouro no estado de oxidação mais 3. Então, realmente, o ácido selênico é um forte agente oxidante. Os sais do ácido selênico são chamados de selenatos. É claro que eu poderia citar aqui vários outros compostos inorgânicos do selênio, como por exemplo os compostos do selênio com nitrogênio, que é uma química que vem sendo muito desenvolvida nos últimos tempos, né? Uma química análoga à química do enxofre com o nitrogênio, que tem vários representantes, mas se eu falasse de tudo aqui, eu ia ficar falando 3 horas sobre a química do selênio, e essa não é a intenção. Um composto, porém, que eu quero mencionar, um outro composto inorgânico, a mais do que os que eu já falei, é o sulfeto de selênio, porque é um composto muito utilizado no dia a dia. Por incrível que pareça, o sulfeto de selênio é um composto utilizado que está presente em shampoos anti-caspa. E, na verdade, se trata de uma mistura de compostos que tem a composição da forma SEN, S8-N, por exemplo, Se3S5. E esses compostos têm uma ação antifúngica, por isso eles combatem a caspa de uma maneira eficiente e são utilizados em shampoos anti-caspa. É um uso, uma aplicação que não se esperaria, porque a gente aprende que o selênio é um elemento bastante tóxico, mas acontece que esse uso é bastante eficiente do selênio e também é uma aplicação perfeitamente saudável desse elemento. E por fim nós temos a química orgânica do selênio, que se dá principalmente no estado de oxidação mais 2 do selênio, e aqui nós temos uma grande variedade de funções orgânicas, as principais das quais são provavelmente os selenóis, que tem a forma RSEH, e os selenoéteres, que tem a forma RSER. Outras funções bem importantes são as selenocetonas, em que o selênio substitui o oxigênio na carbonila, e os selenóxidos, em que o selênio substitui o carbono na carbonila. Exemplos de compostos são o benzenoselenol, que quando oxidado forma o diseleneto de difenila, o selenofeno, que é um composto aromático, o seleneto de dimetila, e a selenoureia, que é uma selenocetona, e também um dos poucos exemplos de uma ligação dupla clara entre o selênio e o carbono. Os selenoéteres são os ligantes monodentados mais comuns do selênio na química de coordenação, mas é claro que também existem vários outros ligantes do selênio na química de coordenação, seja monodentados ou não, uma variedade tão grande que eu não conseguiria citar tudo aqui nesse vídeo. E, enfim, como eu já mencionei antes, teria muitos outros compostos interessantes para mencionar aqui no vídeo do selênio, mas nós não queremos ficar aqui 3 horas falando desse elemento. E por hoje nós ficamos por aqui, espero que você tenha tido uma visão geral da química do selênio, um elemento que eu aprecio bastante. E no próximo vídeo, né, que era para ser hoje, mas acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos falar do papel do selênio na biologia e das suas aplicações. Então vai sair um videozinho sobre isso na próxima semana ou na outra. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva se você é novo aqui e até a próxima. Tchau!